O Brasil já foi conhecido como um país jovem, não é mais. A ONU prevê que o Brasil não só deixará de ser jovem, mas terá um perfil mais velho do que a maioria dos países. Em 1980, a média de idade no Brasil era de 20 anos e meio, hoje de quase 30 anos. E daqui a 30 anos, daqui mais 30 anos, essa média vai pular para 45 anos, a média de idade do povo brasileiro. O envelhecimento da população brasileira irá causar um impacto direto nos sistemas públicos de saúde, transporte, mobilidade, previdência, provocará mudanças substanciais em todos os setores da economia. Agora, será que os governos, em todos os níveis, os órgãos envolvidos na questão, estão conscientes dos desafios impostos pelo envelhecimento de nossa população? A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, está preocupada com este assunto. Vamos conversar com ela. Deputada, a pergunta já está colocada na abertura que eu fiz. Será que nós estamos conscientes de que vem aí uma revolução, aliás, ela já está acontecendo, em função do envelhecimento da população e que isso requer uma série de medidas e que os governos precisam se antecipar, não esperar que a mudança ocorra? Paulo José, eu acredito que ainda nem tanto, né? Para o tamanho que vai ser esse crescimento. A perspectiva é de que nos próximos 20, 30 anos nós vamos não só ter uma população mais idosa, mas aumentar o número da população idosa do Brasil. Então nós vamos ter aí um aumento significativo, nós vamos ter mais idosos do que jovens no Brasil e com isso a gente precisa... Mais idosos do que crianças, eu estava lendo Exatamente. Uma estatística e uma previsão da ONU. Né? Exatamente. Então, por isso... se existe hoje alguma visão, algum trabalho sendo feito, nós precisamos ampliar e agilizar isso. E daí a nossa preocupação, nós criamos aqui na casa a Frente Parlamentar pelo Envelhecimento Ativo, nós estamos arregimentando parlamentares que têm afinidade com essa causa para dar visibilidade a esse tema, para chamar a atenção principalmente para a questão desse planejamento que precisa ser feito. Né? Nós vamos ter aí, como o senhor já colocou no início, um impacto muito grande em algumas áreas que precisam ser redimensionadas, né? A questão da saúde, acessibilidade, mobilidade, então tudo isso precisa ser repensado e de forma planejada para que a gente consiga ter uma população que tenha dignidade, né? Porque não adianta apenas dizer, não, mas a população agora está envelhecendo mais, ou seja, os sistemas de apoio e saúde, etc., já estão funcionando melhor, tanto que está se envelhecendo mais. Mas se esse envelhecimento não é acompanhado de uma qualidade de vida, não adianta nada. É claro que o aumento da população idosa é um bom indicativo para o Brasil, é sinal que a perspectiva de vida aumentou, né? A expectativa de vida aumentou. Então, isso é um bom sinal, mas, ao mesmo tempo, com isso vem outras questões que precisam ser vistas e planejadas. Nós estamos agora também, foi apresentado pela deputada Cristiane Brasil, o projeto do Plano Nacional de Cuidados, que é uma questão que nos preocupa muito. Nós vamos precisar de muitos cuidadores, até porque o modelo da família brasileira moderna, ele é diferente. Antes a gente tinha mulher que cuidava da casa, dos filhos e cuidava da pessoa idosa também, que vivia na família. Hoje as mulheres estão trabalhando fora, né? Então cada vez mais nós vamos ter a necessidade do cuidador. Cada vez mais elas são provedoras do lar. Também. Então, nós cada vez mais vamos precisar do cuidador. Só do homem, exatamente. Né? Então, nós vamos precisar muito do cuidador capacitado, qualificado. Né? Nós temos algumas vertentes do perfil do idoso. Temos aquele que ele quer viver, ele quer participar. A gente quer romper também com aquela questão do idoso coitadinho, que fica ali no cantinho, cuidadinho, bem cuidadinho. Não, o idoso, nós estamos, até o nome da frente é pelo envelhecimento ativo, porque a gente quer ver o idoso participando de todos os espaços, o idoso ativo, o idoso presente, com a sua experiência, trabalhando, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que tem aqueles idosos que são dependentes, né, de cuidados, até por questões de saúde, né? Então, nesse caso, precisam ter políticas públicas também para cuidar e para tomar conta desses idosos que são mais dependentes. Por isso, nós estamos trabalhando em várias frentes. Nós temos defendido muito a ampliação dos centros-dia,
que, infelizmente, hoje, em pleno século XXI, a gente ainda carrega uma mancha na nossa sociedade, que é a prática de violência contra o idoso, ao mesmo tempo que a gente aumenta a expectativa de vida, ao mesmo tempo que a gente tem o idoso vivendo mais... mais... Ele é tão frágil, ele é muito mais vulnerável, o bandido acha muito mais fácil assaltar um idoso do que... Mas não é só o bandido, viu, Paulo José? A gente Ou tem a também... pessoa em casa mesmo, a maioria das vezes as a própria... agressões domésticas. São domésticas. Às vezes... em busca da aposentadoria do idoso, o abandono é uma forma de violência, muitas pessoas não sabem, mas o abandono, quando a família larga o idoso sem cuidado e por causa do trabalho, porque tem que trabalhar fora, essa questão do abandono é uma forma de violência. E temos também a violência financeira, aquela que a família obriga ele a fazer um empréstimo consignado, o idoso pega muito dinheiro e, de repente, ele tem a sua aposentadoria, mas não tem recurso para comprar a sua alimentação básica, né? Então, tudo isso precisa ser acompanhado pelo poder público. Deputada, há países em que a situação do idoso, a gente sabe que histórica e culturalmente é muito melhor. É o caso da China, por exemplo, né? Do Japão. São países em que o idoso ele é muito mais valorizado. Ao contrário de alguns países ocidentais, entre os quais o nosso, infelizmente, em que o idoso é considerado uma força perdida. Ah, não, e tal, não vale mais a pena investir nele e tal, vamos investir no jovem. E a gente está perdendo, na verdade, uma grande experiência, porque essas pessoas são donas de uma enorme experiência de vida que poderia ser colocada a serviço da comunidade. Né? Isso talvez até pelo que você falou, o Brasil ele sempre é considerado um país jovem, né? Então ele não tem ainda ainda não nos habituamos a entender a conviver e a viver com a pessoa idosa, e agora é uma das mudanças que vai acontecer também. E essa mudança ela precisa vir com é uma mudança cultural que precisa vir com muita informação, com muita formação, desde da infância, as crianças já crescerem compreendendo, entendendo e respeitando mais a pessoa idosa, né? E isso, infelizmente, nós estamos num processo de regressão, nós precisamos retomar esses valores. Até pouco tempo, se você fosse andar antigamente, as crianças, os jovens, chegavam perto da pessoa idosa, senhor, senhora, benção, né? Esse é um detalhe, mas é uma forma em que os jovens viam a pessoa idosa, né? Hoje não existe isso mais, né? Se muitas vezes está no ônibus, tiver um idoso em pé, é lei, né? Que ele teria direito ali de se sentar, mas muitas vezes tem jovem que tem aquele negócio de falar que ele já sentou muito, né? Que agora, então a gente tem tem essas coisas. Eu vi na internet uma dessas ainda. brincadeiras que um ator entrou num ônibus vestido de Jesus e dizia, levanta-te e tal. Aí o sujeito levantava, um jovem levantava para dar lugar ao idoso e ele dizia, milagre, milagre e tal. É claro que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Né? Hoje se perdeu muito desse respeito que havia, que os próprios pais ensinavam, né? E hoje já, até pela falta da estrutura familiar, hoje é muito difícil essa estrutura familiar, essa convivência. Agora deputada, só para finalizar, que o tempo já está encurtando. É uma ação que exige um trabalho em várias frentes. Como eu disse rapidamente, a previdência, a saúde, não é? É um monte de coisa. Não seria o caso de se pensar numa ação interdisciplinar, interministerial até, para fazer frente a esse desafio? Hoje já é. Na verdade, a Secretaria Especial de Direitos Humanos e o Ministério do Desenvolvimento Social, que é a assistência social, mas eles são os articuladores, eles articulam, é uma política pública intersetorial. Isso já é conhecido e já é tratado dessa forma. Existe uma comissão interministerial que trata dos assuntos pertinentes, mas ainda precisamos avançar muito em questão de dar prioridade, garantir recursos. Daqui a uns dias nós vamos estar discutindo a questão que nos preocupa muito, que é essa redução dentro desse reajuste fiscal, redução de recursos para a farmácia popular, que vai ter um peso muito grande na vida do idoso brasileiro, porque ela complementa muito, muito, porque o idoso que compra remédio, que paga aluguel e que tem a sua alimentação, quando ele compra o remédio mais barato, ele consegue ter aí uma situação razoável.
Quando ele vai ter que comprar esse remédio sem subsídio, com certeza ele vai ter um impacto muito alto na sua vida financeira. E isso pode, com certeza, diminuir muito a qualidade de vida dos nossos idosos brasileiros. É um programa importantíssimo, acho que o reajuste precisa ser feito, a gente precisa cortar alguma coisa, mas a gente vai estar trabalhando e lutando para que não seja aí, que a gente possa cortar outras coisas, taxar as grandes fortunas, mas vamos deixar esse programa, que é um programa que realmente foi bem aceito, é um grande sucesso e repercute muito na vida dos idosos brasileiros. Deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela luta em favor dos idosos do Brasil. Eu que agradeço, Paulo. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Assista novamente a esta edição do Palavra Aberta entrando no nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.